Olá, sou Edivalda Moura, trabalho com roupa de palco há uns 15 anos e nesse período eu já transitei entre música, teatro, TV, arte drag e atualmente o meu foco é ginástica rítmica, poliesporte e evidentemente a arte mãe, o circo. Agora, na segunda parte, nós teremos a montagem e a costura. Agora nós vamos juntar as duas partes da frente do corset, com muito cuidado para não deixar o tecido, uma das partes alongar mais do que a outra. Centro da frente e frente lateral, com a costura a 1,5 cm da borda. Um retrocesso rápido para não deixar a costura abrir, e aí a gente continua. Vamos para o lado esquerdo, fazer a mesma coisa do lado direito, sempre mantendo o alongamento do tecido. Aqui nós já aplicamos a lateral das costas. O mesmo processo da lateral da frente nós fazemos na lateral das costas. Prende bem o início ali, dá um retrocesso rápido. Segura os tecidos unindo as pontas e leva a costura até o final. Então, nós temos uma peça regular, com a ponta central e as costuras laterais exatamente iguais. Agora vamos montar o forro, que deverá obedecer a mesma regra do tecido com brilho, mas agora nós vamos colocar uma tira de tecido branco qualquer ou um viés, para que a gente possa usar a barbatana mais tarde sem perfurar a malha ou machucar a pele de quem está usando a nossa peça. Então, em todas as junções de costura, nós vamos usar uma barbatana embutida. Frente e lateral direito, frente e lateral esquerdo, mesmo processo. Com muito cuidado para não deformar o formato do busto, para que a gente possa embutir o bojo e deixar a peça confortável ao corpo de quem vai usar. Agora a gente vira o viés, esconde a costura, a junção da malha e pesponta, formando aí um tubo, uma canaleta para receber a barbatana. Repete o procedimento do outro lado para fazer a mesma coisa. E aí nós temos uma peça igual à feita anteriormente. Agora nós vamos juntar o forro ao direito do tecido, ao tecido com brilho. Na junção da costura do decote, nós vamos usar também
o viés para tirar um pouco o alongamento do tecido e a peça não ficar frouxa. Terminada a união das duas peças, direito e esquerdo, vamos virar o esquerdo e pespontar ele rente, virando o viés para o avesso. Passo uma costurinha a toda volta. Depois de conferida toda a peça, nós vamos agora começar a colocação do bojo. Vamos centralizar o bojo na posição certinha onde nós queremos que ele fique. Prende no avesso do tecido com um alfinetinho, para ele não deslocar. Atenção para a centralização do decote, para que o peito não fique longe um do outro. Mantém eles no mesmo nível de altura, as pontas bem próximas. Prende na parte de baixo também, para ele não deslocar. Confere do lado direito para ver se ficou certinho e vamos começar a prendê-lo. É bom fazer uma marcação no limite do bojo por onde você vai passar o taquara, para poder receber o aro no final. Então vamos fazer uma pequena marcação com o giz. Retira o alfinete que ficou preso lá no centro. Você colocou no início, agora precisa ser removido. Retira o alfinete que também estava na parte de baixo, para não esquecer. E passa tudo para o lado avesso. Prende tudo no lado avesso. A preparação da barbatana é sempre bom colocar um pouquinho de fita crepe ou durex na ponta, para que ela passe melhor no duto e não perfure o tecido. Então nós estamos preparando as barbatanas que deverão entrar aí nos nossos tubinhos de viés. E vamos colocar a barbatana no lugar. Ela deverá passar por dentro do bojo e ficará rente ao decote.
Repete-se o processo em todos os dutos que foram feitos, em todas as costuras do corset, deverá receber uma barbatana. A abertura para cima, e a gente passa ele a toda a volta do bojo, prendendo sempre pela parte menor para o lado de dentro, sem nunca deixar escapar a borda do bojo. A barbatana plástica a gente pode costurar por cima. Se for trabalhar com a barbatana de metal, precisa ter atenção para não quebrar a agulha. Esse centro da frente é bom deixar uma sobra de uns 2 centímetros mais ou menos do taquara, para que possa dar um acabamento com estrutura no centro da frente. Faz uma dobrinha e volta com o taquara novamente na borda do bojo. Corta o taquara deixando 1 centímetro a 2 de sobra para acabamento. E novamente a costura paralela para prender a outra borda do taquara. Vamos colocar dentro do taquara o aro de sustentação. E aí nós temos a diferença entre um bojo com aro e um bojo sem aro. O com aro fica muito mais armado, muito mais bonito. E prontinho, os nossos bojos já estão prontos. O bojo pronto, forro pronto, vamos dar acabamento no centro das costas e na barra. Vamos deixar um cós bem bonito. Faz o acabamento da ponta que restou do taquara, faz um retrocesso. Vira para dentro e retrocessa. Corta o excesso, elimina a ponta de linha, tudo que tiver, e repete o mesmo processo do outro lado. Na bainha a gente aplica novamente o viés a toda volta. Para evitar que o paetê estique muito e deforme a peça, fique com uma cintura muito larga. Então é bom a gente usar um tecido de algodão para fazer esse acabamento. Não esquece de ir arrumando o tecido vez ou outra para que o forro fique no mesmo nível do tecido externo. Apara as rebarbas, os excessos todos, antes de virar o viés para o avesso
e bater para fazer a bainha. Agora mais uma costuradinha aí para na vira. Vira tudo para avesso e pesponta. E aí nós temos o corset pronto. Essas costas ficam a critério, se quiser usar um zíper ou se quiser um trançado com fita, pode fazer pequenas alças de viés ou virar para dentro e colocar um ilhós. Faz o trançado então com uma fita e fica maravilhoso. Fazer o acabamento com a fita para a gente evitar esgarço do tecido. O mesmo processo é feito dos dois lados. Em toda peça, tudo que se faz do lado esquerdo se faz do lado direito, para que fique tudo igual. Retrocessa sempre o final da costura, para que nada disfarça, para que nada fique solto. Quando for usar
ilhós no centro das costas, é interessante fazer costuras paralelas formando um tubo, para que possa colocar aí também uma barbatana de cada lado, para evitar que formem buracos no centro das costas e que os amarrados, os trançados, fiquem harmoniosos. Mas essas costas realmente é a opção de cada um. E aqui nós temos o nosso corset pronto. A peça que nós cortamos, costuramos, desde o começo que nós montamos, ela sai da máquina de costura assim. Agora estamos começando a montagem do short. A gente vai unir frente e costas pelo centro da frente e pelo centro das costas, uma vez que nós não temos nessa peça corte nas laterais. Isso no paetê é muito benéfico porque evita a perda de esgarce de tecido nas costuras das laterais. Então a gente mantém apenas a costura no centro e nas costas. Junta o lado da frente no lado das costas. Agora vira do direito e ele fica assim. A peça já montada, apenas aberto embaixo. Frente e costas. Vira para o avesso novamente e junta. Frente e costa. Corta o excesso. Overloca. E nós temos um shortinho. Paetê com alongamento tem um resultado muito bom. E vamos então à colocação do cós. O cós você pode usar elástico para ficar bem ajustado, ou você pode fazer sem elástico. Nesse caso, o cós é largo para ficar com a aparência de uma pala, um cós bem alto. E eu vou colocar aqui juntar a frente das costas na parte da frente, com uma costurinha no centro. Dobra ao meio e fecha para facilitar a colocação. Vamos prender um elástico de 2,5 a 3, não precisa ser um elástico muito grosso, mas vamos embutir um elástico aqui na nossa peça. O elástico já está embutido dentro do cós. Vamos centralizar a frente e passar uma costura para evitar que o elástico desloque. Marca as duas laterais do short. E junta ali uma das emendas do short. O fechamento do elástico fica na lateral.
Prende com uma costura a toda volta. E aqui nós temos o nosso short. A bainha você pode só virar para dentro e pespontar. E nesse caso eu uso um elástico para poder manter o paetê rente, sem excesso de alongamento. Ok, a gente vira para dentro e pesponta o elástico formando a bainha. Esse você pode usar elástico de alça de sutiã ou aquele elástico de dobra que a gente usa muito em peça íntima. Ele é confortável, é macio e é bem flexível. O mesmo processo é repetido nas duas pernas, nos dois lados, e aí nós temos o nosso short finalizado. Bom, e é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha ajudado de alguma forma aquelas pessoas que gostariam, que sentem vontade de ingressar nessa vida de reprodução de figurinos, de roupa de palco. E eu estou à disposição, caso alguém precise de algum auxílio, pode me procurar que eu estou às ordens. Muito obrigada.